Em um mundo experimentando incerteza e tantos perigos diferentes, vistos e não vistos, de todos os tipos, é reconfortante saber que Deus prometeu proteger seus filhos. A vida não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. No entanto, devemos sempre saber e manter a garantia divina que nos foi dada por Deus, de que Ele está nos observando e nos protegendo o tempo todo. O que você precisa saber, primeiro e acima de tudo, é que tudo que é valioso está protegido. Se você acredita ou não, você é valioso para Deus. Você pode rejeitar essa verdade, mas isso não nega o fato de que você é precioso para Deus. E por essa mesma razão, enquanto você estiver na terra, Deus colocou medidas para garantir sua proteção. Então hoje vou olhar para 6 maneiras diferentes como Deus te protege como seu filho. Em primeiro lugar, Deus te protege por sua constante vigilância. Nada nesta terra acontece fora do campo de visão de Deus. Na realidade, nada acontece neste universo fora de sua visão. 2 Crônicas 16 verso 9 diz: "Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é fiel a Ele." Como isso te faz sentir ao saber que Deus está te observando? Isso te faz sentir assustado e nervoso com o fato de Deus estar te observando, ou te dá um nível adicional de paz? Como isso te faz sentir sabendo que você está sob a constante vigilância de um Deus amoroso, que só tem o seu melhor interesse em seu coração? Então, deixe-me fazer a pergunta novamente. Como isso te faz sentir sabendo que Deus está observando você? Isso te deixa nervoso e assustado, ou te dá um nível adicional de paz? Acho que isso se resume à sua percepção de Deus. Se você vê Deus como um tirano cósmico que está procurando por você falhar, abaixo do padrão da palavra de Deus, para que ele possa esmagá-lo com sua mão direita, então sim, eu estaria nervoso, sim, eu estaria assustado. Mas se sua percepção de Deus é que Ele é um Deus amoroso que enviou seu único filho para morrer por seus pecados e suas transgressões porque Ele sabia que você nunca poderia fechar a lacuna do pecado, então seu único filho, que era perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeitamente perfeito, teve que fechar a lacuna do pecado para que você possa ter vida eterna. Se sua percepção é desse Deus amoroso, sim, você vai receber outro nível de paz, sabendo que Deus está te observando, mesmo que seus inimigos estejam tramando e conspirando contra você. Deus está lá em seu nome para garantir que o plano deles dê errado. Lembre-se, no Salmo 23 versículo 5, afirma que Deus preparará uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Mude sua percepção de Deus. Deus não é contra você. Deus está a seu favor. Romanos 8 versículo 31 diz: "Que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Mude sua percepção de Deus. Deus não está atrás de você. Acredite em mim, se Deus estivesse atrás de você, Ele teria te pegado anos atrás. Deus está do seu lado. Me desculpe por ficar repetindo essa declaração, mas isso precisa penetrar no seu espírito. Deus está do seu lado e Ele está te observando, não para te pegar, mas Ele está te observando para te proteger. No arsenal de proteção de Deus, em segundo lugar, Ele tem um número inumerável de anjos à sua disposição, prontos para serem mobilizados para a sua defesa. Na Bíblia, há inúmeras narrativas que retratam essa proteção. Um exemplo perfeito disso é visto em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, "E Eliseu orou, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu." Nessa situação, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um exército de homens. Geazi estava dominado pelo medo, sem saber o grande exército do Senhor cercando ele e Eliseu. Foi somente depois que Eliseu orou que ele viu o vasto exército dos céus ao seu redor. Essa mesma proteção pertence a nós hoje.
Você literalmente tem um exército de anjos observando você. Então, da próxima vez, quando as coisas estiverem ruins, quando você estiver se sentindo com medo, lembre-se de que um exército de anjos está observando você, pronto a serviço do Senhor, para te resgatar em qualquer situação em que você possa se encontrar. Mesmo nos dias de hoje, existem tantos testemunhos pessoais de filhos de Deus de escapadas milagrosas por meio angelical, que desafiam toda a razão e toda a explicação humana. Salmos 91:11 diz: pois ele dará a seus anjos ordens para que te guardem em todos os teus caminhos. Você não precisa viver uma vida cheia de medo e limitada. Acredite que Deus te ama e que seus anjos caminham com você dia após dia, e eles estão lá para te observar e proteger. Na sebe de proteção de Deus, a terceira e quarta maneira como Deus nos protege é construindo cercas de proteção ao redor de seu povo. Como lemos no livro de Jó, o diabo não pôde fazer nada para prejudicar Jó porque havia uma cerca de proteção ao seu redor. Portanto, podemos concluir que Deus coloca uma cerca de proteção ao redor de seus santos para proteção, para que o inimigo não possa te alcançar. Assim como em Salmos 125:2, como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você está cercado. Nunca tenha dúvidas sobre isso. Você está cercado por uma cerca de proteção. Na Bíblia, isso é uma afirmação de fatos, não opinião, mas fato. Se olharmos mais de perto a história de Jó, há 3 grandes verdades que aprendemos da declaração do diabo, em Jó 1 versículo 10. O diabo diz: acaso não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? De todos os lados o abençoaste, e o seu gado se aumentou na terra. Aprendemos o seguinte: em primeiro lugar, Deus tem uma sebe ao redor dele pessoalmente. Portanto, Deus tem uma sebe de proteção ao redor de você como indivíduo. Em segundo lugar, aprendemos que Deus tinha uma sebe de proteção ao redor da família de Jó. Portanto, Deus tem uma sebe de proteção ao redor de sua família. Em terceiro lugar, aprendemos que Deus tinha uma sebe de proteção ao redor das finanças de Jó e de sua propriedade. Portanto, Deus tem uma sebe de proteção ao redor de suas finanças, suas propriedades e todos os seus empreendimentos. Então, podemos viver com o conforto e a paz de saber que essa mesma proteção que está sobre Jó está sobre nós. Não podemos ver essas cercas de proteção ao nosso redor, mas elas estão lá. Deus não deixa seus filhos expostos, porque sabemos que o inimigo vem para fazer apenas 3 coisas: roubar, matar e destruir. Se a cerca de proteção de Deus não estivesse sobre nós, o inimigo teria feito todas essas 3 coisas para nós já. Mas graças a Deus por sua cerca de proteção. A quinta maneira como Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que quantos são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia como seus filhos, ele nos orienta a ir aos lugares certos na hora certa, para fazer a coisa certa na hora certa. Portanto, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Acredito sinceramente que se pudéssemos ver todas as vezes que o Espírito Santo nos protegeu, nos guiou para fora de tantas situações ruins, geralmente não quereríamos sair de casa. É por isso que devemos orar ao Senhor para nos dar a graça de ouvir e entender, e mais importante, obedecer ao Espírito Santo quando ele nos guia. No sangue de Jesus, a sexta maneira como Deus te protege é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a única maneira de você receber redenção e ser poupado da ira de Deus. Você é purificado, justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e autoridade. O sangue de Jesus tem a capacidade de comandar e controlar porque ele é supremo. Você pode ler toda a Bíblia, você pode orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus, não há poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus, não há autoridade.
Sem o poder do sangue de Jesus, você não pode se defender contra o inimigo. Apocalipse capítulo 12 versículo 11 diz: Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Jesus já venceu a batalha. Ele já superou tudo o que pode acontecer com você. No Calvário, ele pagou tudo, não alguns, mas todos. João 16 versículo 33 diz: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê, o sangue do Cordeiro é um segredo cristão de vitória, mas você precisa aplicá-lo. Você precisa aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É sua obrigação, sua responsabilidade e seu dever aplicar o sangue de Jesus sobre sua própria vida. Agora, não estou falando com você sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue nas ombreiras de suas portas para que quando a praga viesse, passasse sobre eles, não os tocasse. E é isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que o que quer que venha nos prejudicar passe sobre nós, porque quando vê o sangue de Jesus, seja o que for, ele saberá que este é um filho de Deus, e deve deixá-los em paz. Você vê, o sangue de Jesus nos protege. Há poder no sangue de Jesus. Há proteção no sangue de Jesus. Há uma cobertura que só o sangue de Jesus pode fornecer. Mas só você pode aplicar o sangue de Jesus em sua vida, em sua casa. Eu só falei sobre 6 maneiras diferentes de como Deus nos protege, mas Deus tem um número infinito de maneiras de nos proteger. Acredite na proteção do Senhor sobre sua vida e a vida de sua família.